Muito boa noite, boa tarde, bom dia, não sei a hora que você vai estar vendo o vídeo. A paz do Senhor a todos. Estamos então com mais um vídeo e hoje nós estaremos trazendo um vídeo resposta em relação a um vídeo que foi editado pelo nosso querido irmão Moás. Ele trabalhou num vídeo trazendo algumas questões do arminianismo e como nós, como arminianos, podemos responder a essas questões. Meu nome é André, sou pastor da Igreja de Nazareno, aqui em Maceió, e formado pelo Seminário Teológico Nazareno em Teologia, e acompanhe conosco esse vídeo. Desde já peço que curta, compartilhe e também comente e traga sugestões também para nós estarmos aqui trabalhando. Vamos começar o vídeo. Chama a vinheta. Então, estamos de volta agora. Vamos trabalhar a questão justamente das perguntas que foram feitas pelo nosso amigo Moás e até algumas argumentações que ele trabalhou em relação ao arminianismo. Nós vamos respondê-los de acordo com o que nós cremos em relação ao arminianismo, e eu vi o vídeo, anotei algumas questões e também trouxe tudo que ele levantou, todas as indagações que ele levantou, para nós podermos estar trabalhando nesse vídeo. Eu peço a você que nos acompanhe, e o vídeo está muito bom, com certeza você vai se edificar cada vez mais com os argumentos que nós vamos trazer. Então, em relação aos argumentos que o Moás trouxe, eu dividi eles em 5 partes, que é: o arminianismo é uma heresia, ele afirma isso; a graça preveniente vivifica o homem, ele afirmou isso também. Ele disse que nós cremos na salvação com a coparticipação, ou seja, com o homem, que é chamado de sinergia, Deus e o homem junto na salvação. Ele alegou que nós cremos dessa maneira. E também o 4º ponto, ele disse que ele perguntou como explicar o livre-arbítrio para a salvação. E o 5º é que os arminianos vão ser salvos por causa da incoerência teológica. Então nós vamos tratar justamente desses 5 pontos, vamos contra-argumentar esses 5 pontos e vamos estar trazendo aqui uma resposta nesse vídeo para essas indagações. Vamos para a contra-argumentação. Primeiro, o argumento que ele usa, que diz que o arminianismo é uma heresia, mas mesmo assim os arminianos vão para o céu, não se sustenta pelo próprio significado da palavra heresia, né? O significado da palavra heresia é doutrina contrária aos preceitos estabelecidos, a preceitos estabelecidos. No caso, seria uma doutrina contrária à própria doutrina da soteriologia, ou a doutrina da salvação. Se o arminianismo é heresia, então ela é contrária à doutrina da salvação, que é algo inconcebível. Na verdade, nós não somos contrários à doutrina da salvação, né? Apenas nós não concordamos com a salvação como os calvinistas acreditam, não concordamos com a mecânica da salvação como os calvinistas acreditam. Nós acreditamos sim que existe o livre-arbítrio, e que mais na frente nós vamos ver como ele faz essa pergunta, como o livre-arbítrio se comporta em relação à salvação. Portanto, essa premissa de que o arminianismo é heresia, mas os arminianos vão para o céu, por si já não se sustenta. Nós poderíamos até inclusive encerrar o vídeo aqui, porque essa não se sustentando, todas as outras caem. Porém, nós vamos continuar para responder uma a uma. Ele diz o seguinte, que o arminianismo é uma heresia porque a graça preveniente, quando tem uma ação no homem de libertar o entendimento, ela já vivifica o homem. E
como é que esse homem vivificado pode rejeitar essa graça, né? Caso, então assim, o sacrifício de Jesus não seria em vão. Veja bem, em primeiro lugar, temos que entender o que é graça preveniente. Graça preveniente, um resumo bem prático para nós entendermos, é uma ação, é uma das ações do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo de convencer o homem do pecado, baseado em João 6, 16, 7 a 8, ou melhor, João capítulo 16, do 7 a 8, que diz assim: todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós cremos o seguinte, que a graça preveniente, através do Espírito Santo, ela vem com o poder de convencer. Ela convence o homem. E nesse estágio, o homem ainda não tomou a decisão, ou ainda não foi vivificado, como ele usou a palavra ainda. É muito interessante isso, porque os calvinistas acreditam que primeiro o homem tem que ser regenerado, para depois ele ter fé para acreditar. Nós acreditamos que a regeneração já é a salvação e que o homem precisa primeiro crer. Ele crê em Cristo primeiro e depois ele é regenerado, justificado e adotado, que é a salvação como realmente nós acreditamos. Então, nesse estágio, o Espírito Santo, ele não está convertendo o homem, ele está convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, se nesse estágio o homem estando convencido, rejeita a salvação, logo a ação de vivificação não tem eficácia na sua vida. Por quê? Porque ele não aceitou essa vivificação, ele está convencido do pecado. E ele disse, não, mas olha bem, se alguém está convencido, então já tem a ação da graça, então ele já está convertido. Eu vou dar uma explicação bem prática em relação a isso. Um fumante, por exemplo, muitas vezes ele é convencido de que ele precisa parar de fumar por causa das doenças, e até mesmo ele já pode estar doente e tudo, porém, muitas vezes ele não se submete a um tratamento para que ele consiga arrancar a nicotina de dentro de si. E com a nicotina dentro e as substâncias que faz com que ele fique dependente, ele não consegue jamais vencer o vício do cigarro. Então, mesmo convencido, ele não se deixou levar pelo tratamento, ou ele não se entregou para que ele fosse tratado a fim de que aquela nicotina seja tirada do seu coração, do seu corpo. Então, ele até nos acusa de fazer marabalismo, mas isso não é marabalismo. Isso aqui é um exemplo que eu estou dando, baseado em João 16, 7 a 8. Não é marabalismo, é a Bíblia. Todavia, o Espírito ele vem para convencer. É uma das ações do Espírito. Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O mundo, logicamente, cósmico, o homem faz parte do mundo, né? Logo, fazendo uma interpretação bem prática aí. Claro, em João 16, o contexto não é a salvação, é o ministério do Espírito Santo. Mas eu estou justamente esclarecendo o ministério do Espírito Santo para que a gente possa entender a sua ação em relação à graça preveniente e em relação ao homem. O outro ponto que ele abordou é que o arminianismo é como uma teologia da sinergia. Isso não é algo completamente aceito no meio arminiano. Na verdade, quem tratou desse assunto de sinergia no arminianismo não foram os remonstrantes, mas sim foram os teólogos wesleyanos do século XIX, inclusive H. Orton Weyler. Ele foi um dos precursores em relação à teologia da sinergia, a coparticipação do homem e Deus na salvação. Coparticipação do homem na salvação. Eu, particularmente, eu não acredito dessa maneira. Eu sou muito mais clássico, eu sou arminiano mais clássico nesse ponto. Eu acredito muito mais quando Wesley faz
ou melhor, quando Armínio faz a sua defesa em relação à salvação e como esse processo e esse mecanismo, como funciona no coração do homem. Então, não são todos, e assim, esses teólogos eles não têm a hegemonia no meio arminiano, né? Como o calvinismo, existe duas vertentes, supralapsariana, infralapsariana, tem um que são mais flexíveis, outros são mais radicais. É normal existir esse tipo de, digamos assim, esse tipo de opiniões divergentes, né? Essas divergências dentro da própria teologia. Mas isso não caracteriza como heresia também, né? Acerca do livre-arbítrio em relação à salvação, como ele mesmo apontou, gostaria de trazer a palavra de Armínio. Vamos deixar então Armínio falar em relação a essa questão do livre-arbítrio em relação à salvação. Armínio diz o seguinte: esta é a minha opinião a respeito do livre-arbítrio do homem. Em sua condição primitiva, tendo vindo das mãos do Criador, o homem foi dotado com uma porção de conhecimento, santidade e poder para capacitá-lo a entender, estimar, considerar, desejar e fazer o bem de acordo com o que lhe foi dado como missão. No entanto, ele não podia realizar nenhum desses atos, exceto com o auxílio da graça. Se você prestar atenção, está em negrito, e é porque também no livro está em negrito, dessa forma ele deixou destacada essa parte. Vamos lá. Mas, em seu estado de descuido e pecado, o homem não é capaz de pensar, nem de querer ou fazer por si mesmo o que realmente é bom. Armínio Jacó, Obras de Armínio, volume 1, página 231, Declaração de Sentimentos, terceiro artigo sobre o livre-arbítrio do homem. Então, por aí a gente entende bem que a questão do livre-arbítrio no homem, ele sempre tem auxílio divino, mesmo que antes da queda, o homem precisava do auxílio divino para exercer essas habilidades que o próprio Deus colocou no seu coração. E depois da queda, o próprio Armínio diz, olha, que tem outro texto dele que diz o seguinte, que depois da queda, o livre-arbítrio do homem se tornou anulado, fraco, sem ação, morto, completamente inoperante. Então, o homem por si jamais conseguirá chegar a Deus. O livre-arbítrio ele age justamente da forma em que nós tratamos. O próprio Calvino, e até Agostinho também vai dizer, o Calvino vai dizer que se existe livre-arbítrio, ele é para a condenação do homem, e eu concordo com ele. Existindo o livre-arbítrio vai servir para a condenação do homem, porque cada vez mais o homem tomando ações por suas próprias forças, mais ele vai se condenando, ele vai se sujando, né? É necessário que haja uma intervenção divina direta no homem, através da graça preveniente, convencendo o homem do pecado, e esse homem convencido tem forças para dar liberdade a Deus para vivificar a sua vida. O outro ponto é que os arminianos vão para o céu por causa da sua incoerência. Isso aqui, por causa de serem incoerentes. Eu até botei a interrogação aqui, eu digo, por causa da sua incoerência, e aí eu trago o argumento, isso não deveria ser mais um motivo para serem condenados? Se você é incoerente naquilo que você acredita, então você está em falha com aquilo ali, e até mesmo com a palavra de Deus. Por exemplo, eu acredito que existe um único Deus, porque a Bíblia diz que existe um único Deus, mas as minhas atitudes são incoerentes com aquilo que eu acredito, então aquilo vai me levar para o céu ou para o inferno? É complicado. Ou eu confesso algo incoerente daquilo que eu acredito, né? Ou o inverso, eu confesso algo, eu confesso que Deus é o único Deus, mas as minhas atitudes me levam à idolatria, a adorar a mais de um Deus. Então, como é isso? Eu vou para o céu por essa incoerência?
eu vou para o céu por ser incoerente dessa maneira, você precisa decidir. Se o arminianismo é heresia, então os arminianos não podem ir para o céu, de forma alguma, porque eles acreditam numa heresia. Nem podem ser irmãos, de forma alguma. Então, são esses pontos que nós precisamos tomar cuidado quando classificarmos heresias, porque a heresia, propriamente dita, é o que vai contra os fundamentos da fé cristã. E temos Deus Trino, crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, a ação do Espírito Santo, crê na igreja, crê na Bíblia como inerrante, crê na doutrina do homem, que o homem está afastado de Deus, crê na doutrina do pecado, crê na doutrina do céu e do inferno. Essas são as bases doutrinárias que firmam o cristianismo. Se nós formos contra qualquer uma dessas e de encontro, um pensamento que vai de encontro, não um pensamento que classifica o modus operandi, é diferente. Nós cremos no modus operandi, diferente do modus operandi dos calvinistas. Os calvinistas creem no modus operandi divino e nós cremos no outro modus operandi. E por que cremos? Porque a Bíblia dá margem. Então, se a Bíblia dá margem para isso aí, ninguém bateu o martelo, até mesmo os melhores teólogos calvinistas não bateram o martelo em relação ao arminianismo, em dizer que são heresias, porque de fato não é heresia, é uma forma de crer, é uma forma do modus operandi, e não vai contra nenhuma base doutrinária da fé cristã que acreditamos. Então, espero ter ajudado. Esse é o nosso mais novo vídeo e gostaria que você compartilhe, comente e curta também, se você gostou. Está aí dada a resposta, que Deus possa abençoar cada um de nós em nome de Jesus. Amém.